Vamos seguir. Antes de nós entrarmos nos detalhes das arguições que fizeram com Jesus, gostaria de saber se tem alguém com alguma pergunta que queira participar nesta manhã. Então, eu estava vendo naquela versão do King James, né? E tem uma explicação lá do historiador Flávio Joseph, que ele fala que teve dois dos anciãos lá, que foi José, né, de Arimateia, e parece que Nicodemos, que eles não aceitaram, não fizeram parte daquele concílio lá, ou seja, foram contra. Somente esses dois. Sim, é interessante. Por exemplo, se eles que fazem parte de um grupo, todos os passos do grupo, eles estavam lá envolvidos. Se eles receberam alguma informação e agiram diferente, é possível que os outros também tenham recebido a mesma informação. Agora, não quiseram ceder, não quiseram se converter, não quiseram mudar. Nicodemos sai da cadeira de mestre para ir para a cadeira de aluno. Outros não tiveram a mesma oportunidade? Tiveram, porque Deus não faz acepção de pessoas, né, irmão? Então, eu costumo, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, fulano está mal, fulano está terrível, está a situação horrível. Eu digo assim, já teve a oportunidade dele? Ah, teve, então, problema dele. Eu costumo ser assim, né, meio coração de ferro, porque o que eu me importo, o que eu quero ver é as pessoas terem as suas oportunidades. É para isso que a igreja está no mundo, para dar oportunidade às pessoas de conhecer a verdade. Conheceu a verdade? Teve sua chance? Teve. Não abraçou? A missão está encerrada, a missão está cumprida, né? Aqui mesmo na área, tem pessoas que estão à beira da loucura, mesmo. Pessoas estão vivendo uma situação horrível. E às vezes alguém vem comentar comigo, fulana falou que vai lá na igreja, vem aqui fazer o quê? Acabou a oportunidade dela, o tempo dela acabou. O Jesus que eu prego não é palhaço, o tempo acabou. Uma pessoa que há 10 anos atrás, desde o começo da geração Jesus Cristo, uma pessoa que teve chance, sentou em nosso meio, ouviu, mas não aceitou as verdades, e hoje que está na pior, à beira da loucura, quer entrar por essas portas? Bom, pode até entrar, meu irmão, mas não me peça para fazer uma oração. Eu não estou aqui para perder tempo. Então, o que eu me preocupo, o que pesa nos meus ombros, é se as pessoas tiveram a sua oportunidade. Tiveram? Tiveram. Então, não é problema meu, nem quem vai para o céu, nem quem vai para o inferno. Não fui eu que criei o paraíso e não fui eu que criei o inferno, né? Não fui eu que tracei caminho, nem para um e nem para outro. Então, o que eu me preocupo. Então, por exemplo, aí, Nicodemos, José, tiveram as suas oportunidades? Tiveram. Abraçaram? Beleza. E os outros também tiveram? Tiveram. Jesus esteve no meio deles. Eles ousaram perguntar, esconjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Cristo, Filho de Deus? Tu disseste, mas vocês verão o Filho de Deus à direita do Pai. Blasfêmia, é digno de morte. Não precisamos mais de testemunha, não. O que parece a vocês? É réu de morte. Ah, é réu de morte? Quem é réu de morte? Ele ou os seus sentenciadores? Então, o que importa é se as pessoas tiveram as suas oportunidades. Nós lutamos para que as pessoas tenham oportunidade. E eu tenho visto, irmão Deus, trabalhar de uma maneira nesse ministério, que eu tenho ficado, vou usar essa expressão, meio abestalhado. Eu digo, como Deus trabalha, que coisa gloriosíssima. A pessoa está sedenta, não sei aonde, lá no meio do mato, debaixo de um poço, dentro de uma cova, e a nossa voz chega a essa pessoa. Não interessa onde ela esteja.
Se ela quer Deus, se ela quer a verdade, a nossa voz chega a essa pessoa. Quantas pessoas eu já conversei que ligaram para cá? Como que você soube do nosso ministério? Não, eu estava em tal lugar, não sei aonde, alguém me entregou um CD lá na rodoviária que eu estava para viajar, não sei aonde. Caramba, olha Deus fazendo a obra, olha Deus trabalhando. Então, teve a sua oportunidade? Teve. E agora, vai para a cova? Não, a nossa missão está feita. Ele teve a oportunidade dele. Então, é isso que me interessa, é assim que eu trabalho, né? Essa é a visão que Deus me deu. Não é de visão de ficar batendo na mesma tecla, nem ficar lançando pérolas aos porcos. Não, eu costumo dizer, se o da esquerda não quer, meu irmão, parte para o da direita. Se o da direita também não quer, vai em frente que tu vai achar quem queira. Não perca tempo. Vai em busca daqueles que Deus tem para conhecer essa verdade. Amém? Mas, perguntas, colocações? Pastor, aqui no texto que nós lemos, nós achamos escrito que Judas teve remorso, né? Sim. E foi lá e atirou as moedas. Me diz se remorso tem diferença de arrependimento? Consultando o dicionário desse nosso idioma, que é um dos mais complicados do mundo, é a gramática do português, diz que arrependimento é quando uma pessoa reconhece os seus erros e busca corrigi-los. É isso que fala sobre arrependimento. A pessoa reconhece os seus erros e quer refazer-se daquela situação. E a classificação de remorso é quando a pessoa reconhece os seus erros e sente um pesar, né? Sente aquele peso na sua alma, mas a classificação não diz que a pessoa busca correção. Então a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, se arrepende, alcança misericórdia. Mas Judas confessou o seu pecado. Errei traindo sangue inocente. Ele confessou o seu pecado, né? Pelo menos para os homens. Ele admitiu o seu pecado. Não vou nem dizer confessou, né? Confessar é para Deus. Ele admitiu o seu pecado diante dos homens, mas não diz que ele tenha tentado a correção daquele ato. Talvez um ato que realmente não tenha correção. Trair Jesus Cristo tem correção? Não. Eu acho que realmente não tem correção. Nós temos visto muitas pessoas traindo Deus, traindo Jesus, traindo o Evangelho, traindo ministérios, traindo, né, de muitas maneiras, pessoas que comem na mesa contigo, né, vou assim usar o exemplo, comem na mesa contigo, sem motivo, amanhã depois, tu sabe que está falando mal de você, e você diz, ué, mas por quê? Qual o mal que eu fiz àquela pessoa? Então essas situações acontecem. Judas teve um remorso, e na classificação do dicionário não diz que quem tem remorso, que busca correção do seu ato. Já quem se arrepende é aquele que busca correção do seu ato, busca restituir, né, o seu pecado. Essa é uma classificação do dicionário. Agora, eu ainda considero um pouquinho mais profundo. Eu penso que entre o que Pedro fez e o que Judas fez, são coisas bem diferentes. E tem pecado que realmente, meu irmão, tem erro que realmente não é admissível. Tem erro que realmente não é admissível. O de Davi, como rei. Quem é aquela mulher lá? Ah, é? Ó, vai lá chamar, bate na porta dela, manda ela vir aqui. Caramba! Que punição você daria para um homem que fez isso? Mas depois, a mulher bate na porta dele. Ô, meu senhor, eu fiquei grávida. Ah, ficou grávida? Ah, tá, então chama o marido dela. Aí começa uma maquinação em cima da outra. Ah, o camarada não foi para casa? Ó, faz o seguinte, mata esse cara. Caramba, que punição nós daríamos para um homem desse? Eu acho que foi pouco tudo que ele passou. Como ele mesmo disse,
esse homem é digno de morte. E o profeta falou, é mesmo, e esse homem é você, digno de morte. Mas Deus traspassou o teu pecado, Deus não perdoou. Imagina perdoar. Cadê o Deus de justiça? Perdoar o pecado de Davi? Se Deus perdoasse o pecado de Davi, tinha que perdoar todo mundo. Não podia mais condenar ninguém. Ele estaria sendo injusto. Deus não perdoou Davi, não perdoou. Tanto que ele colheu caro daquilo que ele plantou. Então, existe sim diferença de pecado, né? Na denominação batista nós costumávamos muito ouvir dizendo assim, não existe pecadinho e pecadão. Eu acredito que existe sim, que se não me falha a memória, o próprio apóstolo João, na visão dele, né? Ele diz assim, não sei se é João ou Paulo, diz, há pecados que são para morte. Quanto a esses, não digo que vocês orem. Ele diz assim, não orem nem por isso. Tem pecado que é para a morte. Aí ele falou, mas há pecados que não são para a morte. Quanto a esses, vocês podem orar. Então, existem coisas que a gente acaba discernindo. Qual é a situação? Né? Como tem gente, por exemplo, teve uma senhora, eu imagino que ela não volte nunca mais. Teve uma senhora que esteve aqui no domingo passado, toda problemática, com a saúde toda esculhambada, tudo horripilante na vida da mulher. Mas no comecinho do nosso ministério, ela esteve aqui, sã, saudável, andando, correndo, virando cambalhota, saltando do trampolim, feliz da vida. Mas quando ela estava saudável, que veio para cá, a filha, os parentes, não, que aquela igreja nada, aquele homem só fala besteira, fala mal das outras igrejas, e blá, 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 a velha melodia de sempre. Aí agora, quando veio aqui toda quebrada, o Espírito Santo falou assim, diz para ela. Ela perdeu muitos anos na vida dela. Ela deixou de colher aquilo que agora ela não estaria passando por isso. E não lembro todos os detalhes, mandei ver. Mas, poxa, você falou isso para velhinha? Velhinha? Diante de Deus não tem velhinho nem novinho, meu irmão. Nós temos é que obedecer. Ah, ora para que eu fique curado. Curada? Curada? E o passado? E tudo lá atrás que cuspiu na cara de Jesus? Porque para uma pessoa chegar nesse ministério, Jesus trabalha e trabalha muito, irmão. E agora, como é que fica? Aí chega aqui, toda arrebentada, achando que simplesmente varinha mágica, ser curada, pronto, saúde restaurada, ah, é mesmo? E nós que estamos aqui dia a dia pagando o preço, somos o quê? Palhaço? Então é assim que as coisas acontecem, né? Tem coisas que têm pré-requisito, tem coisas que têm histórico, e é assim que acontece. Temos mais perguntas? Não? Tem? É uma pergunta do Rodrigues. Como é a testificação do Espírito Santo? Isso é um segredo, cada um tem que buscar, tá? Isso é a intimidade de cada um. Quem busca, encontra, né? Nós já falamos, inclusive, sobre isso. Tem lições de seminários passados, onde a gente explica sobre isso. Isso praticamente eu diria que é uma longa aula. Então consulte lá no www.seminario1.com, caminha pelaqueles dicionários, pelaquele seminário, que muita coisa gloriosa está guardada ali. E há, inclusive, explicações sobre o que é a testificação do Espírito Santo. É uma pergunta do Luiz. Pastor, Apocalipse 17 se refere a Jerusalém, pois eu vi um estudo na internet que diz que não fala em igreja católica. O senhor poderia me orientar se é sobre Jerusalém? Não, não é sobre Jerusalém. E não vou nem usar uma denominação específica, a igreja católica, a prostituta, a meretriz. Veja bem, a questão é o que se enquadra no mover. No caso ali está revelando um mover satânico. Apocalipse 17, né? A meretriz vai sobre a besta e tal, e nós vemos ali. A meretriz é uma situação.
A besta é outra situação. E aí nós temos nos nossos seminários, explicando, principalmente o seminário de Apocalipse, né, que está lá disponibilizado na internet, explicando sobre a meretriz, sobre a besta, situações diferentes, que muitas vezes não se percebe, parece que é uma situação só, mas não é uma situação só. São dois segmentos diferentes, de certa forma unidos, um conduzindo o outro. Isso já está dentro do que nós chamamos de globalização, uma unificação mundial, que é o cenário propício para o reinado do anticristo. Então, mas não está escrito ali Igreja Católica. Bom, irmão, eu também nunca achei o meu nome na Bíblia. Você já achou o seu? Eu nunca achei o meu nome na Bíblia. Nem por isso deixo de ser servo de um Deus vivo, né? A Bíblia não se prende a nome, a Bíblia não se prende a título de cidade, a Bíblia não se prende, sabe? Não é isso. Não é isso. A Bíblia se prende a um mover espiritual. E quanto a mover espiritual, hoje nós temos se enquadrando em 100% em Apocalipse 17, a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque para quem conhece a história da igreja, sabe que Deus chama de prostituição justamente a atitude de conhecê-lo e negá-lo. Isto é prostituição, porque no contexto do Antigo Testamento, Deus tem Israel como sua esposa e se apresenta a ela como seu marido. Isso é tão enfatizado através do profeta Oséias, por exemplo, outros também, mas principalmente Oséias. Então, entra a simbologia, a revelação e uma série de situações, o estudo pela história da igreja. O que é que nós vemos? A Igreja Católica Apostólica Romana não existia. O que é que nós temos? Temos Jesus Cristo fundando a sua igreja, e não tem nada a ver com Roma. Ao contrário, Roma está perseguindo os discípulos de Jesus. Mas depois, cerca de mais ou menos 200 anos depois da fundação da igreja, a igreja começou a se deixar envolver com as coisas do mundo, com os imperadores, com uma série de fatores. Nossos irmãos caíram muito cedo, com 200 anos de cristianismo, nossos irmãos já começaram a cair. Então, essa queda, esse deixar de servir o Deus verdadeiro, né, negá-lo, aí passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica é universal, porque significa universal, porque o Império Romano queria implantar aquilo ali como religião única. Ele queria abraçar tudo que fosse conceito religioso, porque era uma forma dele não ter nenhuma opinião divergente do Império Romano. E era o Império Romano que ditava quem ia ser o sacerdote, como até hoje, né? O Vaticano dita as regras. Então, isso aqui, essa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma prostituta. Por quê? Porque ela foi uma igreja originalmente fundada por Cristo, mas que se degenerou, passando a adorar as cadeias de Paulo, as algemas de Paulo, as algemas de Pedro, adorar bonecos que representavam Paulo, Pedro, Tiago, João, é o São Judas Tadeu, é a Virgem Maria, essa parafernália toda de blasfêmia. Então, ali em Apocalipse 17, nós temos toda a base necessária para apontar hoje como prostituta daquela narrativa a Igreja Católica Apostólica Romana. Não precisa aparecer o nome Igreja Católica Apostólica Romana lá, porque Deus não trata por nome, Deus trata por mover, Deus trata por simbologia. Se Deus colocasse nomes na Bíblia, qualquer tolo poderia pegar a Bíblia, ler e entender. Não, mas a Bíblia não foi feita para qualquer um entender, foi feita para somente os filhos de Deus, dedicados, que têm o Espírito Santo compreender. Então lá não está o nome de ninguém, mas eu já identifiquei quem é aquele retrato falado, né? Em Isaías 53. Isaías 53.
Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é aquele? Jesus? Por que está o nome dele lá? Lá por acaso aparece escrito Emanuel? Aparece escrito Yoshua? Ué, como é que a gente diz que é Jesus? Amém? Então a questão não é um nome direto, a questão é a simbologia, a revelação, a interpretação bíblica. O caso de Salomão e Saul, eles traíram Jesus com as suas atitudes e ações? Eles perderam tudo? Salomão e Saul, sim, foi uma traição. Deus deu uma palavra e eles não executaram a palavra do Senhor. É uma espécie de traição. Por exemplo, nós vemos na história o que aconteceu com Saul. Perdeu tudo? Perdeu tudinho, até a própria vida, suicidando-se sobre a própria espada. Vemos no caso de Davi. Davi não perdeu tudo, né? Permaneceu no reino, enfim, tocou, pôde ver o seu filho depois que assumiu o trono, tal, mas Davi não perdeu alguma coisa, não? Como perdeu, né? O que Davi viu na sua família foi coisas que ninguém deseja contemplar. Então perderam sim. Pastor Tupirani, no seminário retrasado, você disse que quem conhecer a restauração e não levar adiante pode não ir para o céu, pois terá chance na grande tribulação. E quem morrer antes desse acontecimento pode ir para o inferno? Que acontecimento? Não entendi. Quem morrer antes do acontecimento? Quem morrer antes da grande tribulação? Não, veja bem, já falamos sobre isso. Arrebatamento, vai ser necessário, no momento do arrebatamento, uma unção. E a unção, ela é consequente de vida com Deus. Vida com Deus é consequência de comunhão, é estudo, é oração, essas coisas todas que o Evangelho nos ensina. Então, o momento do arrebatamento, ele é uma dispensação específica. Agora, antes, né, uma pessoa pode morrer, antes do arrebatamento, ela pode morrer e ir para o céu. Vou até dizer com certa facilidade. Mas a condição do momento do arrebatamento é muito mais exigente do que a condição de uma morte. Uma pessoa, para ser retirada da terra pelo arrebatamento, ela vai ter que estar vivendo algo, como diz a parábola, é a lamparina acesa e o azeite transbordante. Ao passo que antes do arrebatamento, não. Antes do arrebatamento, ela tem que ter sim a sua lamparina e tem que ter sim azeite. Mas a expressão, o que nós detectamos de transbordante, ou seja, azeite de reserva, dá a ideia de estar muito bem precavido para aquela situação, isso é no momento do arrebatamento. Então são duas situações em que Deus vai exigir um comportamento diferente. O irmão Alessandro teve um sonho que a igreja era uma ilha. A igreja era uma ilha. E ele via aviões decolando dessa ilha, né? Esses aviões decolando, buscando em Deus, a gente vai descobrir que ele pode representar algumas coisas. E quando ele se aproximava a ele com o Júnior, uma jovem senhora já ia falando para ele o preço para partir da ilha no avião. E dizia para ele, para você é 20. E apontava para o Júnior e dizia, para ele é 30. Por que o preço do Júnior vai ser maior que o preço do Alessandro? Amém, meu irmão? Dá para entender? Ou seja, quanto mais próximo estiver do arrebatamento, da meia-noite dos tempos, o reinado do anticristo imperando, quanto mais o tempo passar, tu vai ter que ser crente mesmo, meu irmão. Senão tu vai ser só a ilusão, vai estar se iludindo. Por isso que nós temos hoje
cadeias, algemas aí colecionadas para exibir para o mundo, para que as pessoas saibam que para pisar nesse ministério, não vem com brincadeira porque está perdendo seu tempo. O líder aqui do ministério, eu, enfrentei cadeia, algemas. Quem quer passear vai ter que arranjar outro canto. Quem quiser levar Deus a sério, esse é o único lugar. Aqui é o único lugar para se levar Deus a sério hoje. Agora, quem não quiser, vai tá se iludindo, né? Não é entrar pelas portas das igrejas que garante nada. Então, quando chegar mais próximo, à medida que for chegando próximo do arrebatamento, também estamos chegando perto da meia-noite dos tempos. E se o anticristo está reinando, se o mundo está se transformando em densas trevas, para você ter uma luz que resplandeça nas trevas e as trevas não prevaleçam contra a luz, essa tua luz vai ter que ser muito forte. Hoje nós temos uma luz e ela é o bastante para o tempo que estamos vivendo. Mas daqui a 10 anos, irmão, essa luz que hoje nós temos não vai ser o bastante. Então o preço vai aumentando e muita gente vai estar como as virgens nécias, que tinham sim lâmpada e tinham sim azeite, mas o azeite era pouco. Então é a situação. Da maneira que nós estamos hoje, nós não poderemos estar no amanhã, quando o anticristo estiver no poder. Agora, hoje nós poderíamos dizer assim, hoje estamos como as virgens nécias, uma comparação, né? Virgens nécias, mas daqui a 10 anos nós vamos ter que estar como as prudentes. Embora nem nécias nem prudentes. Este ministério é o grito da meia-noite, que está acima da própria quantidade de lamparina ou da própria quantidade de azeite. Irmão, eu te digo uma coisa, eu não dormirei de jeito nenhum. Pode acontecer o que for, eu não dormirei de jeito nenhum, eu não serei corrompido. Nada me corrompe, nada me detém, nada me para. Eu venço todo mundo, eu venço delegado, eu venço exércitos, eu venço deputados, eu venço juízes, eu venço todo mundo. E eles vão ter ainda algumas décadas para ter que me aturar, transtornando o mundo. Eles podem fazer o que for, eles não vão deter a minha voz. Eu não vou dormir, custe o que custar, eu me recuso a dormir. Eu não vou dormir. Diferente das outras igrejas. Inclusive igrejas avivadas aí, eu já vi pastores pregando e dizendo, irmãos, nós somos a igreja que dormiremos. Eles admitem isso. Eu não admito isso. Eu não vou dormir de jeito nenhum. Eu não sou igreja, eu sou o grito da meia-noite. Então, as pessoas têm que entender que não pode vir para cá se comportar como igreja. Tem que se comportar como o grito da meia-noite. Nós fomos chamados para acordar igrejas. Esse é o mover de Deus na nossa vida. Vê se tem alguém fazendo os trabalhos que a gente faz na internet. Os vídeos sobre as juízas que soltamos, as pessoas assistem e dizem assim, mas não é possível. Tem um cara que assistiu o vídeo aí que ficou tonto dentro de casa. Botou a mão na cabeça olhando para a televisão, mas esse cara é maluco, esse cara não pode dizer isso, esse cara, como é que o cara diz um negócio desse? O cara ficou maluco, rodando dentro de casa assistindo o DVD. Por quê? Porque eu não sou um pastor, eu sou o grito da meia-noite. Eu assusto quando eu prego, eu acordo até defunto, meu irmão. Essa é a realidade do que pregamos. Agora, todo mundo vai aceitar isso aí? Não. Eu pergunto, o reino de Deus é para todo mundo? Também não. Então vamos em frente, amém? Pastor, como o senhor foi batizado no Espírito Santo? Irmão, isso aí é coisa do passado. Isso é coisa do passado. Isso era um tempo que a gente até chamava assim, né? O que acontece? Eu via na época, muita gente dizia assim, irmão, tu é batizado no Espírito Santo? Eu dizia assim, irmão, não sei, pô. Não, tu fala língua estranha? Eu dizia assim, não. Aí a pessoa dizia, então tu não é batizado no Espírito Santo. Aí eu dizia assim, vem cá, irmão, a tua igreja tem evangelismo no domingo? Tem. Tu vai? Aí ele dizia assim, não. Aí eu dizia assim, engraçado, a minha tem evangelismo no domingo, e todo domingo eu estou lá. O camarada é batizado no Espírito Santo, fala a língua estranha, vê anjos e passeia no paraíso.
Mas no trabalho da igreja nos domingos ele não está. E eu que não falava língua estranha, não via anjos, não enrolava a língua de jeito nenhum, eu estava todo domingo, eu estava trabalhando, carregando caixa de som, pregando no morro, distribuindo folheto. O que vale o batismo dele? Irmão, quer batismo no Espírito Santo? Trabalha que o poder vem. Jesus falou assim: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você quer ser testemunha? Se você quer ser testemunha, pode ter certeza que o Espírito Santo vai estar em você agindo na hora que você quer. Então as igrejas, principalmente as assembleias, criaram regras. E uma das regras mais malditas que as assembleias criaram foi justamente essa, de dizer que uma pessoa tinha o Espírito Santo quando falava a língua estranha. Isso é uma desgraça, irmão. Querer criar regra que o Evangelho não cria é o mesmo que abrir as portas para Satanás. E foi realmente o que aconteceu. Então, eu tive muitas experiências com Deus. Eu vi poderes atravessarem laje. Eu fui envolvido em poder que eu não sabia se meu corpo ia explodir. Meu corpo ficou enrijecido. Eu tive várias experiências, mas eu não posso chamar nada disso de batismo no Espírito Santo. Eu chamo apenas de experiência com Deus. E é isso que nós precisamos, de experiência com Deus. E outra coisa, ter esse revestimento do poder que muitos chamam de batismo no Espírito Santo é uma coisa. E ter o Espírito Santo é outra coisa. O Espírito Santo tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse tem o Espírito Santo, porque essa confissão só pode ser mantida pelo Espírito Santo. Pelo que nós chamamos de testificação do Espírito Santo. Agora, a virtude, o poder sobrenatural para pregar, para testemunhar, o poder para conhecer as entrelinhas da Escritura, abrir Bíblia mesmo com vontade, dobrar os joelhos para orar, esse outro poder, isso não é dado a qualquer um. Isso só é dado a quem deseja se aprofundar na obra de Deus. Então tem por aí vários títulos. Eu não faço caso deles, eu não crio essa divisão na obra de Deus. Eu vejo que a estrada do Evangelho começa com o primeiro passo e a cada passo que você dá, uma gota do poder de Deus vai sendo acrescentada à sua vida. É assim que eu considero as coisas. Eu não me prendo, fui batizado no Espírito Santo, tá? O que eu faço hoje? Não, eu jogo futebol, eu dou uns mergulhos maneiros na praia, eu peguei onda, poxa, rapaz, eu estou bem. Que nem os cantores de pagodinho gospel que tem aí, né? Não, agora eu só canto gospel. É mesmo? O que você cantava antes? Não, antes eu cantava um monte de besteira. Mas depois que eu me converti, agora eu canto gospel. Poxa, cada show é lotado. Jesus tem abençoado a beça. Cadê Deus? Ah, Deus está no caixa, né? No final de cada show, o caixa está cheio. Então é isso que para eles é Deus, isso que para eles é conversão. Nossos conceitos são diferentes. Uma pergunta da Espanha. Pastor, então, resumindo, Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam grandes coisas e grandes sinais. Ele também disse que falariam novas línguas. Essas novas línguas seriam línguas estranhas ou seriam o que se cumpriu no dia de Pentecostes, quando houve aquela operação de maravilhas do Espírito Santo? Veja bem, eu não vou nem me prender ao texto propriamente de Marcos, capítulo 16, em que está provado ser uma interpolação. O que é a interpolação? É um comentário que alguém acrescentou, no caso ali Marcos teria acrescentado este comentário, dizendo: quem crer e for batizado será salvo, pegará uma serpente, tal, essa coisa toda. Só que as experiências do dia a dia, isso é o que fala, meu irmão, de uma maneira gloriosa. Eu poderia até dizer assim: não, biblicamente eu não tenho nem como provar que existe língua estranha. Biblicamente eu posso não ter nem como provar, mas eu tenho uma experiência, irmão. Eu estava numa igreja, aonde Deus me mandou uma vez, uma igrejinha de porão, aonde Deus me mandou uma vez auxiliar um pastor. E num culto, eu não lembro exatamente que período do culto, veio um poder sobre mim, uma coisa
tão sobrenatural que eu tentei ficar quieto e não consegui. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu disse, meu Deus, o que vai ser? Aquilo crescendo dentro de mim. Eu falei, que negócio é esse? E de repente aquilo queria sair pela minha garganta. E eu comecei a falar língua estranha. Mas, irmão, sabe o que é você ficar uns 5 minutos falando língua estranha? Mas sem absolutamente nenhum controle do teu maxilar, o teu maxilar se mexer sozinho com uma violência, a boca, a parte de baixo batendo na de cima, uma coisa completamente sobrenatural, um poder, uma glória, algo gostoso, maravilhoso, uma coisa, eu sentado na cadeira, o culto parou, eu falava em língua numa velocidade inacreditável, e ali eu pensando com meu Deus, eu dizia, meu Deus, meu maxilar vai soltar do lugar, porque a tua consciência, não importa o quanto você é usado por Deus, a possessão, vou assim dizer, do Espírito Santo, não neutraliza a nossa mente, os nossos sentidos, como acontece com a possessão demoníaca. A possessão demoníaca neutraliza a alma da pessoa. A ação de Deus, não. Então, eu dizia, meu Deus, meu maxilar vai soltar. Que era uma coisa, uma velocidade inacreditável da minha boca batendo. Eu não tinha controle, eu não conseguia parar. Um negócio que nunca tinha vivido na vida, e eu com medo. Eu dizia, meu Deus, meu maxilar vai soltar. Eu ali, conversando com Deus, cheio de medo, apavorado, e o meu maxilar batendo um no outro. Irmão, pode ser que eu nem ache na Bíblia sobre língua estranha, mas que é real, é. Que é real, é. Por isso que eu digo, são as nossas experiências falam muito alto. Falam muito alto. E aquele dia, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Quando acabou o culto, eu estava tentando consertar. Doía tudo. A minha musculatura aqui, ela ficou toda dura, toda doída. Sabe o que é 5 minutos você falando língua estranha numa velocidade inacreditável, sem parar? Deus deixava eu falando, de repente parece que Deus dava um intervalozinho só para eu respirar. Quando eu respirava, vinha de novo aquele negócio, parecia uma máquina. Então, mesmo que eu não ache na Bíblia que existe língua estranha, eu acho na minha experiência, e eu sei muito bem o Deus que me deu essa experiência. Então, experiências falam muito alto. Pastor, aqui em Portugal tem muitas igrejas. Como posso discernir uma igreja verdadeira? É aquela que não tem política e nem distribui objetos ungidos? Irmão, qualquer referência se torna muito pouco. Para discernir uma igreja verdadeira, eu preciso conhecer a palavra verdadeira. Se a palavra que eu conheço, ela é misturada, ela tem as pitadas de sal do mundo, ela não é pura e cristalina, a minha visão vai ser turva. Eu vou considerar igrejas, porque pregam uma parte boa, eu vou achar que aquilo é tudo bom. Ou que pregam algo muito agradável, eu vou achar que aquilo é bom. Só existe uma maneira de você discernir entre a mentira, é conhecendo a verdade. Para saber o que é falso, você tem que conhecer o que é verdadeiro. Para saber o que é, em outras palavras, ouro, você precisa conhecer o que é prata. Para saber o que é bronze, você tem que conhecer o que é ferro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você precisa ter referenciais. Você não pode olhar para uma coisa e dizer aquilo é verdadeiro, e olhar para outra e dizer aquilo é falso. Você precisa ter um ponto de referência. Você não pode dizer esse teto é alto, aquele teto é baixo. Não, se isso aqui é alto, com relação a quê? Aquilo é baixo, com relação a quê? Eu sou alto ou eu sou baixo? Depende, se tem uma pessoa de 2 metros, eu sou baixo. Se tem uma pessoa de 1,50 m, eu sou mais alto. Ou seja, você não pode achar a mentira sem primeiro conhecer a verdade.
Você tem que ter um parâmetro de comparação. E por isso Jesus veio, deixou o prumo da palavra para termos nós um parâmetro de comparação. Então é examinando as Escrituras que nós vamos saber as coisas. É conhecendo a verdade revelada na Escritura que nós vamos ter discernimento das mentiras que os homens estão apregoando. Então, como que eu vou conhecer? Estudando Bíblia, muita Bíblia. Não se levando pela voz dos pregadores, não se levando pelas ideologias dos pregadores. Você vê que hoje tem pessoa que diz assim, mas meu irmão, você está levando um sal para casa? Não, mas o sal está escrito na Bíblia. A gente diz o quê? Ah, é? Então bota uma pedra na cabeça, uma pedra no pescoço, porque também tem pedra escrita na Bíblia. Faz um colar de pedras e sai por aí carregando que nem um palhaço. Mas muita gente já carregou outras coisas, né? Vassoura, né? E não sei se tem vassoura escrito na Bíblia, né, irmão? Mas tem gente que de um abismo chama outro abismo, daqui a pouco não está discernindo nada. Então, a maneira de se identificar a mentira é conhecendo a verdade. E hoje nós sabemos aonde essa verdade está, né? Pastor, devemos deixar de praticar o Antigo Testamento, pois Cristo trouxe um novo? Veja bem, a prática da igreja é neotestamentária, mas isso eu tenho aulas muito bem explicadinhas no nosso outro seminário. E toda pergunta que requer uma explicação um pouco mais longa e mais sistemática, eu aconselho as pessoas a irem lá para o seminário 1 e 2, onde vão aprender detalhadamente, tá? Então, fica esse conselho. Aprenda o caminho pelo seminário 1 e 2, porque lá tem explicações de coisas que vão fazer realmente crescer. Porque aqui a gente não pode ficar dando essa voltinha lá no passado de certos detalhes, né? É uma pergunta da Fernanda, da Espanha. Pastor, eu não sou crente e estou ouvindo o seminário hoje e aprendendo a palavra agora. E queria muito batizar a minha filha de 4 anos. O pastor pode falar sobre isso? Posso. Fernanda, né? Espanha. Irmãos, nós não temos o direito de impor nada espiritual sobre os nossos filhos. Em que sentido? No sentido de obrigá-los a manifestar frutos de uma conversão. Porque o que é conversão? Alguém me converteu? Não. Alguém te converteu? Não. Eu me converti ao Evangelho de Jesus. Você se converteu ao Evangelho de Jesus. A Escritura diz, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Até quando envelhecer, não se desviará, ou seja, ela vai ter liberdade, ela vai ter livre-arbítrio. Ela não se desviará. Se ela quiser se desviar, ela se desvia. Mesmo cheia de conhecimento. Você não conhece pessoas cheias de conhecimento desviada, não? Conhece, né? Então, a liberdade, o livre-arbítrio sempre existe. Agora, nós não vamos deixar os nossos filhos crescer na obscuridade da luz do Evangelho de Cristo. Ou melhor, na falta dessa luz, né? Não sei se essa expressão que eu usei está bem correta. Então, nós não vamos deixar os nossos filhos crescer na ignorância espiritual. Não, da mesma maneira que colocamos para os colégios, nós vamos colocar muito mais para a igreja. Enquanto estiver no nosso domínio, com amor, com carinho, nós vamos procurar arrastar. E eles mesmos vão ter as experiências com Deus e vão entender que devem permanecer na palavra de Deus. Agora, eu nunca vou poder converter meu filho. Os rituais, vou assim dizer, do Evangelho de Jesus, não são rituais que eu possa impor às pessoas. Já viu aquelas classes? Os batistas têm muito essa classe de batismo. Aí põe a pessoa para dentro de uma classe, a classe dura 3 meses. Depois de 3 meses a pessoa vai se batizar. Isso está errado. A pessoa se batiza a partir do momento que ela quiser se batizar. Não é a igreja que determina a hora para ninguém se batizar.
Cumprir os passos do Evangelho de Jesus Cristo é algo individual, algo que pertence a cada um de nós individualmente. Então eu posso batizar o meu filho com 4, 5, 6 anos? Não, esse direito não me foi dado. Esse batismo tem valor? Não tem. Porque a Escritura diz: arrependei-vos e sede batizado no nome do Senhor Jesus. Então a pessoa que tem que ter entendimento do arrependimento e tem que entender que aquele batismo é parte de uma simbologia de que ela se converteu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, está sendo lavada pela água que é simbolizada ali a palavra que é simbolizada naquela água. Então é algo individual. O próprio Senhor Jesus tomou a decisão de se batizar lá nos 30 anos da sua vida. E tantos outros. Então nós não temos o direito, né? Senão daqui a pouco a gente acaba virando batista. O que os batistas estão fazendo hoje? Estão batizando crianças. A mesma coisa que nós sempre abominamos na Igreja Católica, hoje os batistas estão fazendo. Batistas, metodistas e presbiterianos estão batizando crianças com poucos dias de nascido. Isto é uma blasfêmia, isto é uma abominação. Esse batismo não tem valor nenhum. Isso é um conceito pagão. O paganismo da Igreja Católica é que difundiu isso. Não, essa criança tem que ser batizada para sair do paganismo. Só sai do paganismo quem conhece o ensinamento de Jesus Cristo. Batismo não livra ninguém de nada. Então, essa irmã aí, ela fala que não é crente, né? Essa? Pois é, essa, chamar de irmã também, né? Todos somos filhos de Deus. Essa irmã aí, ela tem uma filha de 4 anos e acha que deveria batizar. Não, eu acho que é uma perda de tempo. Não deve batizar, porque a conversão é para aquele que decide se converter. E o batismo, os passos contidos no Evangelho, é para quem deseja cumpri-los. Ninguém pode impor nada a ninguém. Amém? E essa é uma grande regra do Evangelho. Nós, Igreja de Jesus Cristo, não impomos nada a ninguém. Senão daqui a pouco a gente vira islamismo. Põe a espada na garganta dos outros. Ou se converte ou morre. Não, nós não somos assim. O Evangelho só tem valor com liberdade de escolha. Opressão não faz parte do Evangelho. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. As duas testemunhas de Apocalipse 11 pode ser o grito que vai enfrentar o anticristo e a próxima geração? Irmão, essas coisas assim é difícil. Escatologia nós temos lá. Apocalipse, a seminário de Apocalipse, tá? O nosso assunto aqui é bem mais diferente e eu não consigo mudar a minha mente de um polo para outro assim, né? Não tenho essa capacidade. Quando a gente está tratando determinados assuntos, parece que aquilo tudo está dentro da minha memória ali. Agora, por exemplo, falar de as duas testemunhas de Apocalipse. Caramba, eu sou o cara mais burro nesse momento, irmão. Sou o cara mais burro. Isso aí está longe, não tô conseguindo trazer isso para cá. Entendeu? Então nós temos lá o seminário de Apocalipse que fala sobre isso, e nós temos também o seminário 1 e 2 para tratar desses assuntos. É uma pergunta da Joconda. Pastor, eu vivi essa mesma experiência do Senhor, onde eu também não conseguia dominar meus maxilares. Foi em uma reunião na casa de uma amiga, porém eu estava dentro do catolicismo nesta época. Esse batismo foi do diabo? O Espírito Santo age mesmo quando estamos frequentando lugares errados? Não. O Espírito Santo não age de maneira que a pessoa se prenda mais ao erro, né? Então, se uma pessoa está numa reunião católica, no catolicismo, professando as blasfêmias todas, se o Espírito Santo vier agir e abençoar e tal, a pessoa vai se fundamentar cada vez mais naquilo. Eu soube de reuniões católicas aonde pessoas usadas, né, entre aspas, profeticamente, começavam a falar em língua estranha e diziam assim: meus filhos,
eu sou Maria que vos visito nesta hora, e blá, 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 blá. Né? Eu já vi dentro de igrejas evangélicas, muita gente falando língua estranha, e o pastor lá da frente diz assim, cala a boca, seu demônio imitador do Espírito Santo. E a pessoa cair possessa lá pelo chão. Já vi pessoas cantando bonitos cânticos espirituais, aquele soprano lírico maravilhoso, todo mundo, que coisa linda, e de repente um pastor diz assim, cala a boca, seu imitador do Espírito Santo, e a pessoa cair lá endemoniada e fica todo mundo chocado. Pessoas, um diácono profetizando dentro de uma igreja que já profetizava há anos. Um dia um pastor visitando a igreja, o diácono está lá no meio da igreja e brá, 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 e o pastor visitante virou para o pastor da igreja e falou assim, aí, não dá para mandar aquele cara calar a boca não? Que isso, aquele camarada já profetiza há muito tempo. Aí o pastor visitante falou assim, se o senhor não mandar ele calar a boca, eu vou mandar. E o pastor ficou calado lá, ele chegou no púlpito e disse assim, demônio, cala a boca em nome de Jesus. E o diácono, que já profetizava há quase uma década, caiu por terra espumando com o demônio. Então, meu irmão, esta obra é cheia de mistérios espirituais. Esta obra não é para qualquer um. Esta obra é buscando nas misericórdias de Deus, levando a coisa muito a sério. Então, não. Se alguém faz parte do espiritismo, catolicismo ou satanismo, que é tudo uma coisa só, essas referências que eu falei, tá? Espiritismo é satanismo, o próprio satanismo declarado é satanismo, o catolicismo é satanismo, o adventismo, para mim, é satanismo. Tantas outras coisas hoje aí, as assembleias que estão na política já virou satanismo, são as minhas considerações. Então, no satanismo não existe a operação do Espírito Santo. Ele chama para fora daquilo ali, para depois manifestar os seus dons e os seus talentos, mas ali ele não manifesta. Amém, irmãos? Então, como a nossa hora está avançada, nós vamos deixar outros temas para mais adiante, e saber se alguém aqui ainda tem alguma pergunta. Não? Então vamos encerrar.